Evangelho de Jesus Cristo, escrito em João, no capítulo 19 e o verso de número 30. João, ele está descrevendo, o momento em que Jesus Cristo está sendo crucificado. Assim que experimentou vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Essa expressão, Jesus, naquele momento na cruz do Calvário, que ele fala, está consumado, talvez para nós possa não parecer com tanto sentido, porque a Bíblia, no ser traduzida para a nossa língua portuguesa, não que ela deixou de ser Bíblia, não, mas os tradutores, eles procuram encontrar palavras que possam ser de melhor compreensão para nós. E isso ocorre com qualquer texto ao ser traduzido para uma outra língua. É buscado o termo que possa exercer maior relevância. E no tempo em que foi traduzido esse tempo para o nosso português, para nós, foi dado o entendimento do que estava acontecendo. Mas talvez não todo o peso da relevância da frase que Jesus Cristo pronunciou na cruz do Calvário. Esta frase que Jesus Cristo falou, na verdade, é uma frase que era conhecida no tempo de Jesus como tetelestai, uma palavra grega que era anotada em partilhas, contratos celebrados de negócio. Também era dado em documentos de alforria ou documentos de liberação de um prisioneiro. E ele queria dizer, numa carta de compra e venda, que todo o preço havia sido pago como justo por aquele bem. Mas também ela tinha em singular sobre si, tetelestai, a expressão: toda a dívida foi revogada. No caso das pessoas que eram presas e elas ganhavam sua carta de libertação, levava aquele cunho: toda a dívida foi paga, a pessoa não deve mais nada. Se era um escravo, também era levado aquele cunho na sua carta de alforria, no seu documento, que a dívida que tinha sobre aquele escravo, que mantinha ele escravo, foi pago todo o preço, foi pagado o preço justo em compra dele. Por que Jesus Cristo falou isso na cruz do Calvário? Porque nós contraímos uma dívida para com Deus. Todos nós. Todos nós, ao nascermos, temos uma dívida para com o Pai, porque Deus nos deu a vida, o direito de viver. E o direito de viver segundo a nossa vontade. Mas é uma dívida que muitas das pessoas, elas não têm por ciência que ela existe. Na verdade, as pessoas vivem a sua vida na sua vontade e terminam, às vezes, ela sem nenhum momento agradecer a Deus pela sua existência. Mas na cruz do Calvário, Jesus pagou um preço sobre a nossa dívida. Porém, Jesus pagou o preço também sobre a questão dos nossos pecados. A palavra pecado, ela deriva de um original que quer dizer errar o alvo, errar o propósito, errar o caminho. Deus nos preparou com um propósito e com um caminho. E quando nós começamos a tomar as nossas decisões, normalmente a gente toma segundo a nossa vontade. Mas a nossa vontade, ela nos leva para nós vivermos uma vida longe de Deus. O escritor Ezequiel, Deus usa a boca dele para proclamar uma grande verdade que está registrada no capítulo 18 do seu livro, verso de número 20. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja,
A alma que pecar será separada. Separada do quê? Separada de Deus. Separada de Deus. Porque a nossa vida, ela não termina quando nós morremos. A nossa vida, na verdade, aí é que ela começa, porque temos dentro de nós uma alma imortal. Todos nós temos uma alma imortal. E nesta vida, nós poderemos escolher se nós vamos viver junto do Pai, do nosso Criador, ou não. Mas o pecado, ele nos afasta de Deus. E como nós vamos conseguir nos aproximar de Deus? Isaías, no capítulo de número 59, versículo número 1, ele diz que Deus não está com o seu olho furado para que não possa nos ver. O seu ouvido também não está furado, sua boca não está fechada, sua mão não está fechada também para nos alcançar. Mas ele dá uma exclamação no verso 2 que ela é de singular importância. Ele diz: vossos pecados, vossas escolhas do alvo errado afastam vocês de Deus. E esse distanciamento de Deus, ele infelizmente ocorre porque os homens escolhem viver uma vida longe do Pai. E nele mesmo o homem não tem como chegar até Deus. Por isso que Jesus Cristo veio à Terra. Em João, no capítulo de número 1, nós encontramos uma expressão. No versículo de número 1, Jesus fala sobre ele mesmo. Ele diz: no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. Eu era a palavra. Mas o verbo se fez carne. E no versículo de número 14 ele diz: e habitou entre os homens. A expressão latina muito bonita, tabernaculou. Ele se fez uma morada entre os homens, relembrando o entendimento do velho santuário, onde Deus escolhia estar no meio do povo para unir o povo e o povo ver a presença de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo veio à Terra. Ele veio à Terra para nos unir para com o Pai, para permitir que nós pudéssemos ter contato com Deus. Porém, o alvo que nós estávamos errando, as decisões mal tomadas que estavam dando um preço de morte para nós, na cruz do Calvário, ele nos deu uma carta de alforria. Apóstolo Paulo, nos Colossenses, capítulo de número 2, e o versículo número 14, ele nos traz uma frase tão bonita. Ele diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária a ele. Renovou completamente, pregando-a na cruz. Na cruz do Calvário, naquele madeiro há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, quando ele brada esta palavra, é como ele proclamasse um documento: não há dívida nenhuma contra nós. O apóstolo Paulo dos Romanos, ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Pois é ele quem vos dá a vitória. Agora tu pode perguntar, caro ouvinte: tá, então Jesus morreu na cruz do Calvário e deu por todo mundo? Sim, só tem uma vírgula. E essa vírgula é trazida em João 3,16, o suprassumo da Bíblia. Deixa eu lembrar contigo que está escrito lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que veio ao mundo, entregou-se ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Há um porém para que a cruz e a proclamação da cruz nos alcance, que é crer em Jesus Cristo. Jesus mesmo, ele trata de informar isso e está registrado pelo evangelista João no capítulo 1, versículo de número 12. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se nós não aceitamos a Jesus, entregamos a Ele a nossa vida, não tem como nós encontrarmos paz,
e encontrarmos tudo aquilo que Ele quer nos oferecer. Eu quero orar contigo nesta hora. Os pedidos de oração nós vamos levar na presença do Senhor. E se você pode comigo orar, e eu quero te fazer um convite a tu entregar a tua vida nas mãos do Senhor e ter a cobertura do Calvário sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus nós oramos e nós intercedemos nesta hora, Senhor, por todos aqueles que estão orando conosco, estão intercedendo, talvez passando por um momento de enfermidade, de dificuldade, de problema, mas nós oramos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar cada um deles com a tua graça, com a tua presença, possa alcançar com a ação do teu Espírito Santo. Nós oramos também, Senhor, aqueles que estão internados no hospital, aqueles que estão, Senhor, talvez entre a vida e a morte, o Senhor possa, em nome de Jesus, repreender. Deus, tira nervosismo, angústia de alguém que está neste momento, talvez passando por um momento de tanta dor ou sofrimento. Aqueles que estão entregando sua vida nas tuas mãos, o Senhor possa recebê-los e derramar a graça sobre a vida deles. É o que nós te pedimos, Pai.